Fábio, Dilene, Revista Carga Pesada, aproveitando o embalo aí da tua resposta, eu já fico com você para agilizar também, Renata. Mas acho que tem uma questão, pessoal, que não dá para, num debate como esse, a gente não citar. Você falou de precarização das relações trabalhistas. É óbvio que isso aconteceu em função das reformas que foram amplamente aprovadas pelo setor empresarial. Você terceirizar a atividade fim é quase uma irresponsabilidade. A minha pergunta é a seguinte: dá para falar em sustentabilidade hoje sem mencionar a postura de um governo em turno que desmonta sistemas de fiscalização e corta investimentos em educação? Desculpe, ainda não concluí. E complementando, né, essa responsabilidade das empresas, não tem que ir um pouco além do que você está colocando aí, no sentido também de usar os acessos que tem em termos de mobilização e de pressão governamental mesmo, para que a situação seja revertida? Essa postura do governo não anula completamente esforços como esse que vocês estão descrevendo aqui? É uma ótima pergunta, né? Então, vou responder por partes aí, que ela é complexa. Então, primeiro, o CBEDS ele é apartidário. Então, o CBEDS ele nasce pós-Rio 92. Então, lembra que Rio 92 é Collor, né? Então, a gente fala com Collor, com FHC, com Itamar, com Lula, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro, a gente fala com todos. Obviamente, a minha mensagem é sustentabilidade. Para cada perfil, eu trabalho isso de uma forma. Então, eu não falo com o governo sobre energia renovável, por exemplo, mas eu falo sobre segurança energética. Se os planos do Ministério da Economia de crescer 4, 5% ao ano acontecerem, a nossa matriz energética quebra. Então, a minha solução para o governo, e a gente tem feito conversas com o Ministério da Economia e com o Ministério de Minas e Energia, é que a solução é a energia renovável. Mas o meu mote inicial é segurança energética. Eu não falo de defesa do Código Florestal, porque não cabe nesse atual speech do governo, não cabe isso. Não vou ter acesso, mas eu falo de segurança jurídica, atração de investimentos, fluxos financeiros vindo da Europa para cá, mercados, como é que você acessa novos mercados. E aí eu falo para ele que para isso acontecer, eu preciso ter respeito às leis e não posso ter mudança de lei todos os dias. Outra coisa que eu coloco sempre é que, apesar dos posicionamentos que são bem polêmicos do governo, a gente tem instituições sólidas. Então, não houve mudança de lei pelas falas do presidente. Tem toda a razão que você tem. Há um incentivo ao desmatamento, há um incentivo à quebra da lei, perfeito, mas ir contra a lei, deve ser punido. Não houve nenhuma mudança de lei, o Congresso está aí segurando uma série de coisas. Quando a gente olha para as empresas, e aí eu vou defender as que eu conheço bem, elas fazem muito. Agora, durante as queimadas, a gente sofreu uma pressão, principalmente de ONGs, dizendo, olha, os seus CEOs não falam, não se posicionam, não fazem nada. CEO não é ativista. Primeira coisa, CEO cuida de um negócio. Então, o CEO da Scania, ele não vai falar da Nespresso, da extração de café. Não tem a ver, não é ativismo, ele não está ali para isso. Embora eu tenha CEOs que tenham organizações e institutos focados em questões correlatas, porque é uma ideologia deles, tá? Os meus CEOs, e a gente começou a publicar um estudo dizendo como as empresas contribuem para o Acordo de Paris, por exemplo, é público, está no nosso site, em que a gente chega em números que, olha, nenhum governo que passou pelo Brasil já investiu. A gente só no Brasil já investiu mais de 80 bilhões de dólares das empresas em transição energética. Transição para energia limpa, saída suja para limpa. Isso é CEO fazendo. Quando a gente soltou o posicionamento, público também foi até ganhou uma mídia que a gente não esperava, sobre o desmatamento da Amazônia, mostrando quais eram os caminhos. A gente não tem a prática de apontar o dedo para governo nenhum e dizer, olha, você está errado, isso e aquilo. A gente aponta o dedo para dizer, existe um problema sim, não adianta negar, não adianta dizer que não, o satélite errou, o cara do INPE que foi errado em comunicar, não existe. Existe um problema, nós temos que combater esse problema, e essas são as proposições do Conselho Empresarial, da comunidade empresarial responsável para a gente combater isso. Primeira coisa, cumprir o Código Florestal. Primeira coisa. Então, a gente começa a mostrar quais são os caminhos, quais são as soluções.
Agora, obviamente a gente está numa fase de mudança, né? Uma fase de transição. Você falou da reforma trabalhista, eu acredito, né, pessoalmente, que reformas são necessárias. Não estou julgando se essas que foram aprovadas são as melhores, mas reformas são necessárias. E isso está embasado num outro documento que a gente lançou a revisão dele em setembro do ano passado e a gente conclui em setembro desse ano, que chama Visão 2050, que é uma visão de mundo na esfera do World Business, sobre um mundo sustentável até lá, e uma visão de Brasil sustentável até 2050 por meio dos negócios. Esse documento ele vai tratar de todas as agendas que a gente passa, só que ele tem uma fundamentação teórica muito interessante, porque a base de discutir água, energia, negócios, liderança e tal, está em 3 pilares. O primeiro pilar é futuro do trabalho, e aí toca nisso. Porque não é uma desregulamentação Brasil, é mundo. E como é que a gente vai tratar isso? Que escolhas a gente quer fazer enquanto sociedade? O segundo pilar é futuro da liderança, porque a gente trabalha com liderança empresarial. Qual é o futuro dos negócios? Qual é o futuro da liderança? Qual é o perfil do líder do futuro? Está fundamentado nisso. E o terceiro, para fechar, porque eu já vi aqui o tempo, é o futuro do capitalismo. E veja, muito cuidado em falar isso, porque nós não somos marxistas nem socialistas no CBEDS, a gente é pró-mercado, mas a gente tem uma discussão a ser colocada do contrato social, já estou finalizando, que a gente hoje assume enquanto sociedade que a gente precisa rever. Qual é o capitalismo que a gente quer no futuro? Como é que a gente vai lidar com os negócios? Que parcela do meu lucro vai ser aceitável que não venha de uma forma correta? Teve uma discussão, para fechar, que já me apontaram o fim ali, de um trabalho que a gente fez sobre corrupção no Brasil, e uma das, eu nem vou revelar quem, mas uma grande consultoria que estava com a gente, ela falou assim, fez algumas entrevistas e chegou a uma conclusão que a gente deveria ter uma métrica, uma régua do que é aceitável. Sabe inseto em chocolate, que a gente sabe que tem 5% de aceitável de inseto? Então 5% de corrupção é aceitável. Óbvio que não. A gente não aceita nem 5, nem 1, nem 10, nem nada de corrupção. A pergunta que a gente coloca é como é que a gente cria mecanismos para que isso não aconteça, para que as coisas fluam do jeito que tem que ser. Do ponto de vista da sustentabilidade, da receita, do resultado das companhias, a gente não pode aceitar e não vai aceitar a partir de agora, pelo mercado, pelos movimentos, que essa receita venha sem ser sustentável, sem cuidar do meio ambiente, da sociedade e gerar impacto positivo. Obrigada, Fábio. Vamos lá para a última, que a gente está muito estourado. Vamos lá, Márcio. Márcio, eu sou Márcio Stefano, eu sou da revista Autodata. A minha pergunta é para o Fábio, ok? Nós temos hoje 1 bilhão e 500 milhões de veículos circulando pelo mundo. Eu queria saber qual que é a responsabilidade desta pequena frota que a gente tem andando pelo mundo em cima sobre esse problema de CO2 que você coloca. A minha segunda pergunta, para você também, é que me chamou muita atenção o fato de que você não tem nenhuma montadora te apoiando aqui no Brasil. Eu queria saber se isso é um problema no Brasil ou se isso é um problema no mundo, porque eu vejo uma certa incongruência nisso, no momento em que se luta tanto, onde um dos principais motes da indústria automotiva hoje é o tal do zero emission, eles vão te apoiarem com seriedade nesse trabalho que você faz. Globalmente, a gente tem associado ao CBEDS a Volkswagen, a Toyota e acho que a Nissan também, globalmente. No Brasil a gente não tem ainda, mas a gente está conversando, a gente tem projetos com a Toyota, projetos com a Nissan e conversando com eles sobre a associação e conversando com a Scania também, que eu acho que é um momento de trazer o setor automotivo, você tem toda a razão para essa conversa, porque a questão de mobilidade, principalmente em grandes cidades, ela tem um peso cada vez maior. Quando você fala da responsabilidade, aí entra o futuro desse setor. De um lado, a gente viu os números da COP, que você bem trouxe, 9% das emissões, mas quando você vem para a cidade de São Paulo, 74% das emissões vem da questão de transporte e logística, de mobilidade, veículos, carro. Quando você vai para veículos pesados, isso diminui muito, em torno de 2%, 3%, se não me falha a memória. Mas, ainda assim, você tem uma representação forte disso. Então, é momento da gente discutir o que a gente lançou em outubro, em Lisboa, no Encontro do World Business, o Mobility Pack,
que é olhar para o futuro dos transportes e dizer, bom, como é que a gente neutraliza as emissões de carbono? Em primeiro lugar, como é que a gente garante segurança de transporte? Como é que a gente garante direitos humanos e atendimento à legislação e uma vida digna para quem trabalha com isso? Como você garante interconexão de modais? Não dá para pensar que o transporte vai ser feito só por via pública, só metrô ou ônibus, ou a carga só por caminhão. Você tem uma conexão de modais aí que precisa ser feito. De que forma esses modais vão se conectar, de que forma a gente vai possibilitar que isso aconteça nos grandes centros urbanos. A terceira parte de energia alternativa, de um lado a Europa discutindo eletrificação total de frotas, no Brasil a gente percebe que isso é uma parcela importante, significativa, que vem pela frente, mas também tem uma componente de biocombustíveis que a gente não pode descartar num país com a nossa vocação. Então essas combinações estão todas integradas. Respostas finais a gente não tem, mas a gente está trazendo esses players para uma grande discussão para que a gente encontre esses caminhos. A gente tem uma árvore de problemas para ser solucionado. Quais são as soluções para cada um? Isso está colocado. Gente, muito obrigada. Quero agradecer imensamente a contribuição de vocês. Eles continuam com a gente. A gente vai parar 5 minutinhos agora para esticar o corpo, para continuar o segundo painel. Muito obrigada, a gente continua conversando, a contribuição de vocês foi importantíssima.